nós vamos dar continuidade à nossa... Bom dia, né? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Nós vimos velocidade das reações químicas e agora nós vamos trabalhar com os fatores que influem na velocidade dessas reações, certo? Veja, está na sequência aqui. Primeiro nós sabemos que toda reação química tem uma velocidade. Isso vai depender da teoria cinética, né? Daquilo que a gente teve nas últimas aulas. E agora nós vamos ver os fatores que influenciam essas reações. Porque se eu conhecer esses fatores, eu posso controlar a velocidade da minha reação. Ok? Então é isso que nós vamos ver aqui. Bacana? Vamos abrir uma apresentação. Deixa lá. Primeiro fator, nós vamos ver a superfície de contato. Imagine que você tem um comprimido efervescente, vamos por aí, e você coloca ele em um copo e marca o tempo, certo? Você marca o tempo. Se você for bem preciso, né, vamos ver isso aqui, você depois marcou o tempo, ele dissolveu completamente esse comprimido. Vamos agora pegar outro comprimido e no lugar de colocar ele inteiro, eu vou dividir ele em 2, certo? Quando eu divido esse comprimido em 2, quero que vocês entendam, qual é a diferença dele inteiro que eu divido em 2? Quando eu divido em 2, uma parte de dentro do comprimido que estava lá, fechado dentro dele, quando eu divido, abriu, ó. Está aqui o comprimido, eu dividi em 2. Então ficou uma superfície a mais exposta. Com essa superfície a mais exposta, eu vou ter o quê? Uma superfície maior e mais reagente em contato. Então, eu vou aumentar a velocidade. À medida que eu for quebrando esse comprimido e for marcando, quanto mais eu quebrar, mais eu vou aumentar a superfície, mais ele vai reagir rápido. Então, a superfície de contato é interessante por isso. Se eu pegar esse comprimido e transformar ele num pó, né? Como é o heno, né? O heno é um pó. Você colocou ali, é quase que imediata a reação, você já vai tomando. Não é isso? Por quê? Porque qualquer substância, quando ela é pulverizada, você está aumentando a superfície de contato. Com a maior superfície de contato, vai haver mais contato entre os reagentes e a reação se dá mais rápida. Por isso que a gente, quando vai fazer, por exemplo, um tempero para a cozinha, e você está triturando ali o seu alho, você está aumentando a superfície de contato para ele liberar as substâncias que você deseja. Então aí nós temos a superfície de contato, certo? Quanto mais você fragmenta, mais você vai ter uma reação mais rápida. E a gente tem isso também, rapaz. Vamos dar uns exemplos aqui. Ó. Isso aqui foi tudo o que eu estava falando ali, né? O comprimido efervescente e ele triturado. Agora preste atenção aqui na coisa. Quem já estudou essa frase? Menino, mastigue bem os alimentos, senão você passa mal. Mastigue bem. Não engole essa comida inteira não, menino. Todo mundo já estudou isso da mãe, né? Eu não sei se elas têm esse conhecimento aqui, mas têm experiência. Porque quando você está mastigando os alimentos, quanto mais você mastiga, mais você quebra esse alimento. Mais você aumenta a superfície de contato. E superfície de contato maior, não é isso? É uma digestão mais rápida dos alimentos. Bacana? Vamos para o próximo. Então, eu posso controlar essa superfície de contato, aumentando ou diminuindo, dependendo se eu quero uma reação mais rápida ou uma reação mais lenta. Né? Eu sabendo dessa informação aí. Ok? Então, vamos lá. Temperatura. Bem, a temperatura, certo? A grosso modo, quanto maior a temperatura, mais rápido vai ser a reação, certo? Isso aí pode manter isso na sua mente. Porque quando você aumenta a temperatura, a agitação das moléculas é maior. Então, os reagentes vão colidir mais vezes e quanto mais colisão, maior a probabilidade de acontecer uma colisão eficaz, ou seja, atingir o complexo ativado e iniciar a reação. Certo? Então, por exemplo, panela de pressão. Vamos ver aqui bem rapidinho como funciona a panela de pressão. A gente pensa que a pressão no alimento é quem faz ele cozinhar mais rápido.
a pressão no alimento. Não. Olha, quando a água começa a ferver, a temperatura dela é 100 graus Celsius. Aqui tem uma diferençazinha por causa da altitude, mas vamos considerar que a gente está dentro do mar. Eita, meu Deus, deixa eu fechar aqui, gente, para não perder essa aula. Certo. Então a temperatura é 100 graus Celsius. Preste bem atenção. Eu estou vendo lá a água fervendo. Eu posso aumentar o fogo, diminuir, mas a temperatura não vai passar de 100 graus Celsius. Certo? Não vai passar de 100 graus Celsius. Agora, quando... rapaz, é bom, né? Mesmo na gravação. É interessante. É complicado, né? Eu não tenho estudo, gente. A gente tem que passar por isso aí. Então, vamos continuar aqui. Já passou. Olha, quando eu aumento a pressão, a temperatura da água é quem aumenta. Veja, a pressão é de 1 atm, a água ferve a 100 graus Celsius. Enquanto tiver água em alguma coisa, enquanto tiver água, eu vou ter essa temperatura. Tanto faz, se eu aumentar a chama, eu só vou aumentar a agitação, mas a temperatura continua exatamente 100 graus Celsius. Certo? Preste atenção. Agora, quando a panela de pressão acontece o seguinte, eu mantenho a água, aumento a pressão da água, e o ponto de ebulição, que é 100 graus Celsius, a temperatura a 1 atm, né? A pressão atmosférica de 1 atm, a nível do mar, era 100 graus Celsius, ela pode chegar até 120 graus. Por isso, quando você abre uma panela de pressão rapidamente, você sente um calor descomunal ali. Quem tirar da panela de pressão é assim, tira a pressão e tentar experimentar ali, porque ele limpa literalmente. É quente, é um calor. Por quê? Porque a temperatura está mais alta. Se a temperatura está mais alta, o feijãozinho aquele que leva 8 horas, vai levar só 3 na panela de pressão. Né? Feijãozinho bom, novo, né? Então veja, é assim que funciona a panela de pressão. A pressão aumenta a temperatura da água. Se tem a temperatura maior, as reações de cocção do nosso feijãozinho, de qualquer alimento, é mais rápido. Certo? Vamos para cá, geladeira. A geladeira já ocorre o processo inverso, né? Eu não quero que as reações ocorram, então eu vou diminuir a temperatura. A geladeira é uma máquina, lá tem um motorzinho que gira um gás, e esse gás vai passar por dentro da geladeira, ela é cheia de serpentina, vai retirar o calor da geladeira e jogar ali atrás. Esse é o mecanismo da geladeira, diminuir a temperatura. Se eu diminuir a temperatura, eu não vou ter a reação. Né? Por isso que eu congelo a carne e uso ela daqui a 1 mês, 2 meses. Não é isso? Compra um frango congelado aí 2 anos aí. Lembre-se que isso é um processo perfeito. A comida congelada de 1 ano, tanto faz 1 ano como 1 dia. Certo? Desde que você mantenha ela congelada. Agora você compra 1 kg de carne, congela. Aí descongela ele, usa meio quilo, congela meio quilo de novo. Aí você vai ter um problema aí mais na frente. Né? Então, o ideal, se você for acumular carne, você divida ele em porção, papel alumíniozinho, porção de meio quilo, o que você quiser aí. É para você ter uma eficácia. Você tira aquela porção e não volta mais a geladeira. Certo? Vamos lá. Então, nós vamos continuar a continuação. Né? Quanto maior a temperatura, maior a velocidade. Quanto menor a temperatura, menor a velocidade das reações. Certo? Existe uma regra, mas isso aqui não é só para conhecimento. A regra de Van't Hoff. O que é que diz essa regra? Preste atenção. A cada vez que eu aumento 10 graus em uma reação química, a temperatura duplica a velocidade. Certo? Vamos dar um exemplo aqui. Eu fiz uma reação, marquei a temperatura ambiente, 25 graus Celsius. E a velocidade foi 5 mol por minuto. Certo? 5 mol por litro por minuto. É a velocidade. 5 mol por litro por minuto.
Isso a 25 graus Celsius. Se eu aumentar para 35 graus Celsius, aumentei 10 graus, eu fiz a 25 vou fazer a 35, 10 graus a mais. Então a minha velocidade, segundo a Van Hoff, era 5 mol por litro por minuto, agora vai dobrar, porque eu aumentei 10 graus, vai para 10 mol por litro por minuto. Eu aumentando a velocidade. Essa regra perdurou muito tempo, mas à medida que ultrapassa os 100 graus, eu fiz uma reação a 100 graus, eu fazia a 110. Não é isso? Aí começa a haver alterações. Quanto mais alto, depois de 100 graus, quanto mais alta a temperatura, mais essa regra fica ineficiente. Né? Então isso é uma regra grosseira, um color, vamos dizer aqui, porque não é não virou uma teoria, né? Porque ficou só na hipótese. Quando eu tenho temperatura mais alta, não funciona. Certo? Mas bom conhecimento quando vê Van Hoff, lembre. Aumenta 10 graus, dobra a velocidade. Aumenta 10 graus, dobra a velocidade. E não funciona com a temperatura. Certo? Vamos lá. Efeito da concentração dos reagentes. Certo? Na velocidade da reação. Olha, entenda aqui. Concentração de reagente, ou seja, muito reagente ou pouco reagente. Nós vimos que a velocidade depende de colisões. Se eu botar apenas, eu tenho 2 reagentes, aí eu boto uma molécula de cada dentro de um quarto. Essas moléculas vão bater na parede, vão batendo, até que um dia elas colidam. Para essa colisão quer dizer que seja eficaz, né? Então vão batendo. Então essa reação seria extremamente lenta. Se eu colocar 1 bilhão de moléculas, a chance de haver uma colisão, a chance de haver uma reação é maior. Lembrando que eu estou falando da teoria das colisões, que a gente viu aí, né? Então, quanto maior eu tenho uma concentração de reagente, maior vai ser a velocidade da reação. Se você se lembra lá, nós fizemos uns cálculos com a reação lá da amônia, né? Que à medida que o tempo passava, a reação diminuía a velocidade. Por quê? Porque ia acabando os reagentes. Então, quanto menos reagente, mais lenta é a reação. Certo? Um exemplo aqui. Quem está acendendo uma fogueira ali e tal, um fogo, a lenha, né? E de repente começa a se apagar. O que a gente faz instintivamente? A gente vai lá e começa a soprar. Deixa abanar, né? Aquele cheiro de fumaça bacana. Todo mundo gosta daquilo. Mas veja, quando eu estou assoprando ali, eu estou colocando oxigênio a mais naquela reação de combustão. Para ver aquele não tem que ter oxigênio, combustível, pode ser madeira, qualquer combustível, e uma faísca. Já tinha faísca lá, a reação começou a ficar a brasinha, estava se apagando, eu coloquei mais oxigênio, a reação aumenta. Bem interessante, né? Então, quanto mais reagente, maior a concentração, mais rápida será a reação. Certo? Então, com o que interessa para a gente, a maioria das reações, na reação tem reações que me interessam ser mais rápidas, tem reações que me interessam ser menos rápidas, né? Então, reação rápida, eu quero que meu feijão cozinhe mais rápido, boto na panela de pressão. É isso? Porque aumenta a temperatura. Eu quero que a minha carne não apodreça, não sofra decomposição, então eu coloco na geladeira, diminui a temperatura. Vocês estão vendo que a gente está usando isso aí a nosso favor sempre, esses conceitos. Então, um conceito que a gente já deve ter falado, já deve ter visto, aliás, ter ouvido, aliás, foi o conceito de catalisadores. Catalisadores são substâncias que aceleram a reação sem participar dela. Certo? Acelera a reação sem participar dela. O catalisador não é um reagente, ele apenas acelera a reação. Ok? Então isso aí são os catalisadores. Ele diminui, na verdade, a energia de ativação. Está vendo o gráfico lá. E aumenta a velocidade da reação. Certo? São substâncias que aumentam a velocidade sem participar de uma reação sem participar dela. Como existe o catalisador, também existem substâncias chamadas de inibidoras. Certo? Inibidoras, que é o contrário do catalisador. Veja, em presença do catalisador,
ele não participa da reação, ele diminui a energia de ativação e aumenta a velocidade da reação química. Isso é um catalisador. E o inibidor faz exatamente o contrário disso. O inibidor, ele diminui o tempo de reação, até tornando ela praticamente inerte. A gente conhece, tem um nome aí, né, pode chamar de veneno do catalisador ou anticatalisador. Mas os principais inibidores, a gente não sabe onde, nesses enlatados aí, os chamados de conservantes. Conservantes são inibidores químicos. Existe muita controvérsia quanto ao uso de inibidores aí. Por exemplo, gostei desse exemplo demais quando eu dou nessas aulas. Na Europa, a validade de um creme de leite daquele de caixinha é 15 a 30 dias, no máximo, a validade dele. Aqui no nosso país, aqui, chega a 2 anos, 3 anos. Né? Então, qual das duas caixinhas tem mais inibidores? Aqui ou lá? Com certeza aqui, né? Porque lá só tem 30 dias de validade. Lá aqui eu tenho 2 anos. Então aí nós temos catalisador e inibidor. Vamos ver aqui em gráfico, certo? Veja, aqui eu tenho a linha contínua. Olha aqui a linha contínua, ela é a linha do catalisador. Quem define a minha velocidade é esse ponto mais alto aqui, que é o nosso complexo ativado, né? E a gente chama de energia de ativação aqui, energia de ativação. Então, a minha reação está aqui, o ácido iodídrico está aqui, aí eu coloco uma energia nele, uma faísca, alguma coisa, aqueço e coloco energia até chegar à energia de ativação. Depois a reação, como é uma reação exotérmica, ela funciona normalmente. Não é isso? É exotérmica, é endotérmica, a reação endotérmica, né? Bem, exatamente, a reação endotérmica, né? Aí agora, me deu um branco aqui, gente, foi mal. Bem, quando eu uso o catalisador, olha, a energia de ativação diminui, ó. Olha a diferença aqui, ó. Então, quanto menor a energia de ativação, mais rápida é a reação. Mas veja, eu vou ter o catalisador, ele não entra na reação. Certo? Olha o sinalzinho mais aqui, quer dizer que ele é endotérmico. Não entra, não participa da reação. Certo? Nós temos também, rapaz, isso aqui é tão interessante, eu tenho que falar isso aqui. Vou colocar o rapazinho aqui de baixo. Certo? Vocês, olha. Isso aqui, essa bolinha aqui em escuro representa o que a gente chama de enzima. Enzima são os catalisadores biológicos. Nosso organismo tem vários tipos de enzima. O que é uma enzima? É um catalisador biológico. Como funciona? Olha, a enzima, como todo catalisador, ele é específico para determinada reação, principalmente as enzimas, os biológicos. O catalisador comum, né, inorgânico, ele pode funcionar em mais de um tipo de reação. Os catalisadores biológicos funcionam apenas para determinada substância. Vamos dar um exemplo aqui. Ó. Vamos supor que isso seja uma molécula de amido, que o biólogo chama de substrato. E aqui eu tenho a enzima, certo? Que no caso aqui eu vou chamar de amilase. Estou dando nomes aos bois. Então eu tenho amido e amilase. A amilase tem um ponto ativo que se encaixa perfeitamente no amido. A amilase, olha, se encaixa perfeitamente. Quando se encaixa, vai haver uma reação, ela acelera bem a reação, e o amido é quebrado em substâncias menores, né, em glicose, por exemplo, e consegue entrar na célula para a gente sofrer a digestão. Certo? Para você ter ideia, a amilase está na saliva. Quando a gente está salivando, já está mastigando um pão, por exemplo, a gente está fazendo digestão ali mesmo. Também está na saliva. Certo. Essas enzimas são específicas. E notem, quando termina, olha, eu tenho um substrato
e tem os produtos. Ela continua a mesma para fazer isso normalmente. Isso é um catalisador biológico. Para cada substância, cada reação química da vida, a gente tem um catalisador biológico, uma enzima, certo? Uma coisa que inibe, olha como uma coisa que inibe a ação de um catalisador, de uma enzima, catalisador não, de uma enzima, uma coisa que inibe a ação da enzima é a temperatura. Quanto maior a temperatura, menos as enzimas trabalham no nosso organismo. Por isso que a preocupação quando a gente tem uma febre alta, né? Você está com febre alta, então a atividade enzimática no seu corpo diminui. Ou seja, a sua força vital, a sua energia, ela diminui essa energia. A produção de energia para você conseguir continuar vivo. Se você não cuidar dessa febre e ela aumentar a certo nível, você morre. É como você ter um carro andando, você ir cortando o fluxo de gasolina bem devagarzinho até fechar, pronto, aí o carro para. Então, tudo da gente aqui, ó, é um equilíbrio químico. A gente vai ver mais na frente o equilíbrio químico. Certo? Então, vamos colocar o rapazinho aqui de novo aqui. Certo? Então, vamos aqui ver agora os catalisadores biológicos, né? Aqui tem uma definição. Não vai ter esse rapazinho quando você quiser anotar, né? E chama de substrato. Então, eu dei um nome ali, não é isso? Exemplo de catalisadores. Amilases e pepsina na digestão, né? E não existe um catalisador ideal para uma reação química, né? Alguns são comuns e outros não. Aqui eu tenho exemplo usado como catalisador do metal de transição, os ácidos. Olha, o ácido sulfúrico, para você ter ideia, ele é usado praticamente é usado na produção de medicamentos. O AS, a aspirina, você usa o ácido sulfúrico para abrir o substrato para poder acontecer a reação. Então, existe até bem pouco tempo, não sei, eu nunca me atualizei, vou ser sincero, mas o risco de o desenvolvimento de um país, ele é marcado, ele é contabilizado pela capacidade de produção de ácido sulfúrico. Ele é um dos fatores. Por exemplo, risco Brasil. Em alguns estudos aí, algumas empresas que fazem esse trabalho, ele usa também como fator de desenvolvimento da produção de ácido sulfúrico. Certo? E nós temos também os óxidos metálicos, né? Então, aqui o trióxido de nitrogênio e o trióxido de alumínio, né? Certo? Então, veja. E aí tem as bases, né? As bases também são usadas, ok? E isso vai depender de reação para reação. Só nas enzimas que é mais específico. Bem, vocês vão assistir o vídeo explicativo, copiar os slides do caderno, tirar foto e enviar para mim. Não esqueça de assistir esse vídeo, que vocês vão copiar. Quem quiser copiar logo depois de assistir o vídeo, já tem alguma coisa a mais aí, e liga uma coisa a outra. Ou quem quiser assistir o vídeo e copiar depois, aí fica aqui. Mas não deixe de assistir, certo? Um bom estudo para você.